noite, mulheres preciosas e possíveis. Espera aí que eu ainda estou no ataque do pânico, apavorada. Quem é pastor sabe disso, que eu estou gelada. A Tati pegou na minha mão ali, eu estou gelada, da cabeça aos pés. Mas eu sei que o Senhor tem uma palavra especial para os nossos corações. Eu estou impactada, já estou impactada com tudo que nós já vivenciamos aqui, porque o Senhor já falou ao meu coração de muitas maneiras aqui. E como é especial quando Ele vem com o jeitinho dEle, falando para nós mulheres que temos o nosso jeitinho, que só Ele sabe falar com a gente, do jeito que a gente quer, né? Eu trouxe as minhas amigas, Lilizinha, a Cláudia e a Tati. A Tati é da minha célula, a gente vocês têm grupos pequenos aqui, né? Nós lá temos células. A Tati, eu raptei ela da célula hoje, porque hoje eu até falei com a pastora à tarde que hoje é o dia da minha célula, na minha casa. E aí eu dei uma fugidinha hoje para estar aqui, raptei a Tati junto comigo. E a Cláudia e a Lili, a Cláudia é líder de célula também, e a Lili é auxiliar dela lá, na célula dela. Obrigada por vocês embarcarem nas minhas missões junto comigo. Hoje à tarde a gente que mora lá no Rio, teve, acho que foi um mês atrás mais ou menos, eu vim a um enterro, acho que foi aqui em São Gonçalo mesmo, faleceu o pai a mãe de um pastor lá da igreja, e nós viemos em 5 pessoas. E o ex-abençoado nos jogou dentro de uma comunidade. E quando nós entramos dentro da comunidade, a nossa sorte foi que eram policiais. Mas eu nunca vi tanto fuzil apontado para a minha cara. E eu também nunca vi uma pessoa baixar os vidros do carro com tanta rapidez. Então hoje meu marido ficou lá com o coração na boca, e os maridos todos estão lá com o coração na boca, mas eu falei, calma gente, se o Senhor mandou a gente lá, Ele vai nos guiar, e vai ser bênção para as nossas vidas e para a vida de quem estiver naquele lugar, né? E eu estou aqui, estou muito feliz, estou muito lisonjeada. Falei para a pastora, quando ela me mandou a mensagem, eu falei, como é que a senhora me conheceu? De onde a senhora me viu? Aí ela falou, eu vi uma pregação sua no YouTube. Deve ter sido em algum dos cultos das mulheres lá que eu preguei, e ela deve ter assistido na internet. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito lisonjeada e também muito apreensiva, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande trazer o recado de Deus para as nossas vidas. A gente sabe o quanto é prazeroso, mas também o quanto é desafiador a gente ser instrumento de Deus para trazer uma mensagem, né, para as pessoas. Mas eu aceitei o desafio. Espera aí que eu estou meio enrolada aqui. Eu aceitei o desafio porque eu acho que nós mulheres, somos muito responsáveis por trazer o equilíbrio, né? O cuidado, trazer tudo que a nossa família, que as pessoas que convivem junto com a gente precisam, né? E eu até coloquei aqui, né, que mulheres salvas, elas salvam. Mulheres curadas, elas curam. Mulheres machucadas, machucam na mesma proporção. E mulheres felizes, elas espalham felicidade por onde quer que elas andem. É por isso que nós precisamos ser mulheres salvas e precisamos ser mulheres curadas, transformadas pelo poder de Deus. A hora que tocou essa música, meu coração fez assim, tudo. Eu falei, eu não acredito. Eu mandei hoje para ela dizendo que eu queria encerrar a palavra com essa música. E essa música, eu falei para ela, quando a senhora me convidou, eu comecei a escrever a palavra a partir dessa música. E eu falei, glória a Deus, porque o Senhor testificou, né, para as nossas vidas o que Ele realmente queria falar para cada uma de nós. E é tão especial quando a gente começa a escrever uma ministração, que Deus ministra tão profundamente na gente primeiro, que depois fica até simples quando a gente passa para as outras pessoas, porque o coração da gente já foi tão
tão trabalhado, foi tão cuidado, né? E aí uma outra coincidência que falou no vídeo também, que eu vou contar depois um pouquinho do meu testemunho para vocês, porque ela disse que o meu subtema era mulheres possíveis fisicamente, né? Depois vocês vão entender por que ela escolheu esse tema. Mas eu queria também trazer uma mulher da Bíblia, para exemplificar, né? Que essa mulher fosse uma inspiração para a gente de tudo aquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas quando a gente tem um encontro verdadeiro e real com Ele. Jesus, quando Ele pega a gente, Ele dá jeito, né? E Jesus, Ele é expert em pegar as coisas improváveis e transformá-las em extraordinárias. Foi assim que Ele fez na vida dessa mulher. Como falou ali no vídeo, uma das conversas mais longas que Jesus teve com uma mulher. E está lá em João 4. Vamos abrir as nossas Bíblias? Em João 4, de 1 a 42, que é a história da samaritana. Eu vou ler aqui que eu botei um letrão, tá, gente? Que a pessoa... eu estou ficando velhinha, então eu vou ler aqui. A Bíblia está aqui, trouxe porque é Bíblia de menina, né, de onça, mas eu vou ler aqui, que eu botei um letrão. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, mais ou menos meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada. E também não perguntou: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher,
deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Uau, que história, né? Deixa eu me resolver aqui com os papéis. Vocês sabem que eu acho que Deus, pelo menos para mim, Deus se revela profundamente na natureza. Não sei se vocês perceberam o meu sotaque, né? Super carioca. Eu não sou daqui, eu sou paulista, eu sou de Limeira, São Paulo, caipira mesmo. E eu tento deixar o porta, mas a porta não sai de mim, o R não tem jeito, por mais que eu tente, ele não me larga. E eu lembro que... Obrigada, pastora. Eu trouxe o plano B, né? E eu lembro que a primeira vez... Meu marido é carioca. E conheci meu marido em São Paulo, a gente morava em São Paulo, capital. E nós nos conhecemos na igreja em São Paulo. E aí, eu lembro quando eu vim, que a gente começou a namorar. E eu vim para conhecer a família, né? Começamos a namorar, não, que nós namoramos 4 meses só e ficamos noivos, né? Crente não namora, né? Que a gente estava comentando sobre isso no carro. Crente não namora. Namoro foi feito para acabar. Então, crente noiva e casa, né? Fica noivo e casa. Não tem esse negócio de namorar muito tempo. Eu, acho que é porque meu marido já estava no Caritó, 37 anos, então tinha que casar rápido. Mas a gente ficou noivo com 4 meses. Eu lembro quando eu vim conhecer a família dele aqui no Rio de Janeiro, ele me levou para conhecer o Arpoador, né? Ali, São Conrado, né? Aquela parte de São Conrado. E eu lembro da primeira vez, a sensação que eu tenho da primeira vez que eu passei por aquele túnel, que vem da Barra para a Zona Sul, que você passa por aquele túnel e que você vê aquela imensidão do mar, assim. Eu lembro que eu parei, eu chorava tanto quando eu olhei para caipira, gente. Eu tinha visto o mar uma vez só na minha vida. Eu chorava tanto quando eu vi aquela imensidão, porque eu falei para o meu marido: Ricardo, a Bíblia diz que cabe na palma das mãos do Senhor. Você tem noção da grandeza desse Deus que nós servimos? E eu chorava, e ele falava assim para mim: mas precisa chorar desse jeito? Ricardo, o Deus que a gente serve é muito especial. Ele nos ama muito, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, para a gente viver uma vida de plenitude na presença dEle. E essa cena nunca mais saiu da minha cabeça. Toda vez que eu passo ali, eu fico emocionada. E ele fala: já sei, você vai falar a mesma coisa. Porque, para mim, a natureza, ela fala demais. E o Rio de Janeiro, Deus caprichou, né? Deus botou a mão e falou: aqui eu vou caprichar mesmo, para esse povo gostar bastante dessa cidade, né? E eu geralmente nas minhas pregações, eu sempre procuro alguns elementos da natureza para falar. Já falei da concha, que uma pérola, que uma ferida
causa uma pérola, né? Depois vocês procuram lá na internet e escutem eu falando sobre isso. Já falei sobre o sapo, já falei sobre a águia, já falei sobre um monte de coisa. E aí, quando eu comecei a pensar aqui, para falar com vocês, dois elementos me chamaram a atenção, que é o carvão e o diamante. Vocês sabiam que o carvão e o diamante, eles têm na sua essência, na sua composição, os mesmos elementos? Eles são compostos de átomo, né, que você falou, não foi? De carbono. Eles são compostos de carbono. Ambos são compostos de carbono. E deixa eu explicar um pouquinho que eu fui pesquisar, né? O carvão e o diamante, eles são substâncias que têm a mesma composição, só que eles têm valores completamente diferentes. Porque imagina só a gente fazendo um colar de carvão. Não ia combinar, né, gente? Primeiro que a gente ia ficar toda suja, né? E nem ia ser bonito, né? Carvão é bom para fazer churrasco, né? Porque suja a mão, essas coisas. E são os homens que têm que fazer, né? A gente não faz essas coisas não, né? A gente é menina. Menina não faz essas coisas. Ou imagina acender uma lareira cheia de diamante. Pegar um monte de diamante e jogar para acender uma lareira. Não vai dar certo, não é? As diferenças do carvão e do diamante está no processo de formação. Aí eu fui ler o que uma química dizia sobre isso. Tem uma química chamada Líria Alves, que ela diz assim, que os diamantes eles são obtidos sob altíssimas pressões a partir do magma presente no interior da Terra, bem abaixo da crosta. Foram necessários vários séculos para que as camadas de magmas fossem sendo depositadas umas sobre as outras, acarretando em forte pressão. O magma foi sendo comprimido até se petrificar. O resultado, a gente já sabe. Diamantes belos, duráveis e muito valiosos. Já o carvão, ele é feito de um processo muito mais simples. Ele é obtido a partir da decomposição de folhas, vegetação e árvores embaixo da terra. Mas ele não precisa de tanta profundidade, onde as temperaturas se elevam em relativa pressão. O carvão é formado a partir de mudanças físicas e químicas propícias a essas condições, num tempo bem inferior ao que se origina o diamante. Então, a formação do carvão e do diamante, eles se diferem em, primeiro, local. O carvão é na superfície, não precisa ser tão fundo, né? Agora, o diamante precisa ser na profundidade. E outra coisa que difere esses dois elementos é o tempo. O carvão, com pouco tempo, ele já aparece. Agora, o diamante, ele leva séculos para se petrificar. Devido às estruturas, né, que eles são formados, o diamante é a substância mais dura conhecida pelo homem. E diamante é uma palavra grega que vem da palavra grega adamas, que significa indestrutível. E aí eu fiquei pensando, caramba, como isso se aplica à nossa vida, como isso se aplica a nós e à nossa vida espiritual, não é? Quando a gente busca profundidade com o Senhor, como a gente brilha, como a gente fica mais cheio da presença dEle, como a gente fica radiante diante da presença do Senhor. E aí Deus disse assim para mim, que a mulher samaritana, as pessoas olhavam para ela e viam ela como um carvão. E muitas vezes a gente também olha para a gente, ou os outros olham para a gente e vê a gente como um carvão, né? Mas depois do encontro com Jesus, ela se transformou num diamante muito precioso. Todos nós, vocês conhecem a história dela, essa história que eu contei? Todo mundo conhece, né? É bem falada dessa história, né? E aí a gente vê que Jesus sai da Judéia em direção à Galileia, e ele tinha vários caminhos que ele podia ter escolhido para ir, pelo menos 3 caminhos ele poderia ter escolhido, e ele escolhe o pior caminho, que ninguém passava por aquele lugar, porque era um lugar perigoso, né? Ainda mais para um judeu,
que eles tinham lá a rixa deles, né, a rixa antiga entre os judeus e os samaritanos, mas Jesus tinha algo importante para fazer ali. Por isso ele decidiu escolher esse caminho. Ele tinha um encontro marcado com aquela mulher que mudaria definitivamente a vida dela. E é assim que Jesus faz com a gente também. Ele não fazia acepção de pessoas, e ele ainda não faz, ele nunca vai fazer acepção de pessoas. E ele contraria todos os usos, costumes, todas as regras. Ele contraria tudo isso e vai ao poço de Jacó, num horário que não era habitual para as mulheres estarem ali, porque era um horário muito quente, e ela estava ali propositalmente por isso, porque com certeza as pessoas deviam tratá-la com indiferença, com desprezo. Alguns dizem que ela era uma prostituta. A Bíblia não diz que ela era uma prostituta, só diz que ela teve 5 maridos, que agora o marido que ela tem não é dela, né? Mas a gente vê que as pessoas deviam olhar para ela com muito ódio, porque ela não era certinha mesmo. Ela devia ter roubado a mulher de alguém. Ela não era fácil, né? Essa mulher. Mas Jesus não olhou para o que todo mundo olhava. Jesus olhou para o potencial que essa mulher tinha, para o que tinha dentro do coração dela e que só ele podia enxergar. É isso que ele faz com a gente também. Ele queria chamar ela para a realidade, para transformar a vida dela. Ele queria lapidar a vida dela a ponto dela perceber que ela era um diamante que podia trazer vida, luz, alegria para a vida das outras pessoas. Tanto que ela faz isso, ela volta lá na cidade e ela leva o evangelho para as pessoas. E muitas pessoas aceitam, porque percebem nela, o olhar dela devia estar resplandecendo quando ela volta na cidade. Porque ela teve um encontro profundo com Jesus ali naquele lugar, né? Como Jesus não queria ninguém atrapalhando os planos dele, e não é à toa que ele fala que quando nós vamos orar, nós devemos entrar no nosso quarto, né? Fechar a porta e conversar com o Deus que vem em secreto, né? Muitas vezes Deus quer um tete-a-tete com a gente. Muitas vezes Ele não quer influências externas. O que Ele faz? Pega os discípulos e fala para eles, vai lá. Mandou eles para o Carrefour mais distante que existia naquela época, naquele lugar, e disse para eles, vai comprar pão. E me deixa aqui, que eu vou resolver aqui, vou conversar com essa mulher. Vou bater esse papo aqui, né? E uma coisa que me deixa, que eu acho curioso, é que Jesus sempre é amoroso. Mas mesmo sendo amoroso, ele muitas vezes pega pesado, né? Ele vem e confronta mesmo a gente naquilo que precisa ser confrontado. E ele pegou pesado com a mulher. Ele não passou a mão na cabeça dela, dizendo para ela, não, vamos ajeitar essa situação. Não, ele confrontou ela no seu pecado. Ele disse para ela, né, o que estava acontecendo. Ele não escondeu, ele não rodeou para dizer para ela qual era o pecado. Às vezes a gente faz isso, não faz? Dá uma rodeada no pecado que está aprisionando a gente a algumas coisas, porque a gente não quer encarar de frente a realidade. Mas Jesus está dizendo para a gente nessa noite que nós não podemos fazer isso, que nós precisamos olhar de frente para aquilo que impede o nosso relacionamento profundo com o Senhor, e a gente precisa definitivamente tomar uma atitude hoje com relação a isso. A gente precisa mudar hoje. A gente precisa hoje dar nome àquilo que tem nos afastado do amor, aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor, da plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para que a gente viva. A gente precisa hoje tomar uma decisão, e nós vamos tomar essa decisão juntas, em nome de Jesus. Amém? Uma outra coisa que ficou muito, que mexeu muito comigo, é que ela não mentiu. Ela não omitiu nada sobre a vida dela. Ela foi transparente com Jesus.
E aí eu volto para o diamante. Vocês sabiam que quanto mais transparente for um diamante, mais valioso ele é? Uma vez, um pastor lá da igreja, o pastor Sali, falou que a nossa vida tem que ser tão transparente diante do Senhor. Vocês já ouviram a expressão, a unção do homem de vidro? Já ouviram essa expressão? Não? Uma vez o pastor Sali falou isso lá na nossa igreja, que a nossa vida tem que ser tão transparente diante do Senhor, a ponto de nós podermos morar numa casa, aonde ela seja toda de vidro, sem cortinas, e a gente não ter vergonha de nada que aconteça lá dentro. É assim que Deus quer que nós sejamos perante Ele. É assim que Ele quer que a gente viva diante dEle, na presença dEle. Tão transparentes que não tenha nada que envergonhe o nome do Senhor. Claro que errar, a gente erra, né, gente? Mas a consciência tem que ser a do homem de vidro. Errou, pede perdão e vamos embora. Continua, né? Pede perdão para o Senhor e continua. E aí pensando, né, na transparência do diamante, nós também precisamos ser transparentes, precisamos rasgar o nosso coração. Até perguntei para a pastora se vocês trabalham com discipulado aqui, eu não sei como é que é discipulado 1 a 1, é discipulado de grupo? É 1 a 1? Tem os dois, de grupo e 1 a 1? Lá nós trabalhamos com discipulado 1 a 1, né? Eu tenho a minha discipuladora, se eu não falar dela, eu não vim aqui, né? Que é a pastora Nádia, que tem sido uma mãe para mim, que tem cuidado de mim, assim. Eu falei para ela, a gente tem passado por grandes coisas juntas e para ela eu sei que eu posso me desnudar completamente, né? Posso rasgar o meu coração completamente, porque eu sei que vai ter cura, né? Tiago fala isso, né? Que quando a gente confessa o nosso pecado para Deus, nós somos perdoados. Quando nós confessamos para o nosso irmão, nós somos sarados. Acho que é Tiago 5,17 que fala isso. E eu tenho vivido isso, essa transparência, não só diante de Deus, porque de Deus não dá para esconder mesmo, né? Deus conhece todas as nossas mazelas, mas diante da minha discipuladora também. As minhas amigas ali também, elas olham para a minha cara, elas já sabem exatamente o que está acontecendo, é tipo um raio-x assim, que eu não consigo esconder. Se está tudo bem, está tudo bem. Se não está tudo bem, não está tudo bem. Mas o que a gente vai fazer para melhorar, né? E a gente tem esse relacionamento, aonde a gente pode rasgar mesmo o nosso coração diante umas das outras, e quando não dá para fazer sozinha, pedir ajuda, né? Às vezes a gente precisa pedir ajuda. Ontem eu estava lidando com uma situação tão difícil, na verdade eu lidei até um tempo, porque eu fui para a praia, fizeram um luau na praia e eu fui. Tinha tanto mosquito lá que eu voltei para casa toda empolada, cheia de alergia. Aí eu tomei um Polaramine e capotei. E aí, quer dizer, eu não consegui terminar de resolver a situação que eu estava resolvendo no WhatsApp. Uma pessoa muito especial, que a gente está cuidando e tal, e ela me pedindo ajuda. Me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Se você não me der a mão, eu vou cair. E hoje de manhã, quando eu acordei com meu coração já aqui na boca. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e dizer para ela, como é que você está? Eu continuo aqui. E nós vamos vencer isso juntas. Não desiste daquilo que Deus te deu, né? E muitas vezes só o que a gente precisa ouvir é isso. Eu estou aqui, eu estou orando por você, eu vou junto com você, aonde você precisar ir. E a gente precisa receber isso, mas também a gente precisa ser instrumento de Deus na vida das nossas irmãs, para que isso aconteça também, não é? Quanto mais transparente nós formos, mais valores nós vamos agregar na vida das pessoas, ao nosso redor e nas nossas vidas também. No processo de lapidação que Deus faz com a gente, né? E aí o nosso ourives especial é Deus, é Jesus. Muitas vezes a gente passa por momentos de altas temperaturas, não passa? Quando tudo que a gente quer é uma chuvinha. Deus, uma chuvinha de bênção, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando. Não estou aguentando esse processo.
Hoje eu estava conversando com uma amiga lá de Vitória e ela falou para mim, você passou por uma situação que parece que eu tenho a sensação de que você passou por um moinho muito fininho, que você passou muito apertadinha, mas que você passou. E eu agradeço a Deus porque eu pude ver isso, ela falou para mim. E às vezes Deus permite que a gente passe por situações assim mesmo. No ministério, no casamento, na nossa casa. Eu sou líder de uma célula e sou pastora de distrito e tenho mais 30 células abaixo de mim. Então, às vezes a gente lida com gente, né? E gente, que nem diz o nosso pastor Josué lá, gente é cheio das suas esquisitices. Todos nós temos as nossas esquisitices. E de vez em quando a gente tropeça ou tropeçam com a gente, né? E tem momentos que a gente fala, meu Deus, passa logo isso, né? Tem horas que parece que é uma tempestade sem fim. Uma hora você quer uma chuvinha e outra hora está aquela tempestade sem fim. Que a única alternativa que a gente tem é aprender a dançar na chuva, né, gente? Porque tem coisas que não tem como a gente passar a não ser dançando na chuva. Porque a gente tem a certeza de que depois que a tempestade passa, vem a bonança, vem a calmaria, não é assim? Há pouco tempo a gente viu esse negócio desse furacão que passou nos Estados Unidos. Eu tinha um casal de primos que estava lá com um bebê de 1 ano, e o nosso coração aqui na boca, desesperados, porque a gente não sabia muito bem como é que ia ser, as pessoas dizendo que ia ser uma catástrofe e tudo mais, mas Deus disse que não seria uma catástrofe, porque Ele estava no controle daquela situação. E quando passou, que a gente estava esperando ainda coisas acontecendo, eu lembro, esse mesmo pastor que falou da unção do homem de vidro, ele mora lá, e eu entrei em contato com ele, falei, pastor, me ajuda, meu primo está aí com um bebê de 1 ano. E dali a pouco ele me mandou um vídeo e falou para mim, Soraya, acalma o seu coração, Deus está aqui, está com as mãos sobre cada um de nós. E aí, quando eu vi o vídeo, aquela calmaria, não tinha vento, não tinha mais nada. E aí você fala, caramba, como a gente duvida às vezes do poder desse Deus que nós servimos, né? E às vezes ainda Ele capricha, depois da calmaria, Ele ainda bota um arco-íris lindo lá no céu, para lembrar a gente que Ele tem uma aliança com a gente, não é? Então eu vim aqui nessa noite para dizer para vocês, se vocês estão na tempestade, o Senhor está lá. Se você está dentro da fornalha, Ele está lá também. E a calmaria vai chegar. De um jeito ou de outro vai chegar, né? Voltando para a mulher samaritana, ela tinha um aspecto de carvãozinho, não tinha? Olhava para ela, meu Deus, uma mulher que dava em cima de todo mundo, corria atrás do marido dos outros. Na verdade, ela não era. Você ter um aspecto não significa que você é. Porque, na verdade, ela era um diamante bruto, que passou pelas mãos do ourives Jesus, que transformou ela num lindo diamante. Eu também, acho que, em alguns momentos, eu pensei que eu era um carvão. Em alguns momentos, eu achei que eu não tinha nenhum valor. Eu aceitei Jesus com 17 anos. E essa foi a decisão mais definitiva da minha vida e mais acertada da minha vida. Eu coloquei no meu coração de que eu jamais olharia para trás a partir daquela decisão. Eu sei exatamente de onde o Senhor me tirou. E eu sei exatamente o tamanho do vazio que existia no meu coração antes de Jesus vir e completar aquele vazio. E hoje, não é qualquer tempestade e não é qualquer fornalha que me faz desistir. Às vezes a gente dá uma balançada, mas a gente sabe em quem a gente confia. A gente sabe em quem a gente crê. E uma coisa que eu fiquei pensando é que um carvão nunca será um diamante. E um diamante nunca será um carvão. Portanto, nós somos diamantes. Podemos ser uma pedrinha bruta ainda,
Precisamos de muita lapidação às vezes. Mas, para um diamante bruto se transformar numa joia, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, ele precisa de alguém para encontrá-lo. Ele está lá no fundo da terra. Então, ele precisa de alguém para encontrá-lo. Jesus encontrou a samaritana. E Jesus hoje veio aqui para encontrar a cada uma de nós. Ele mostra que, mesmo que nós sejamos um diamante bruto, a segunda coisa que nós precisamos para ser uma joia, para se transformar naquele colar lindo, naquela pulseira maravilhosa, naquele anel translumbrante, nós precisamos de alguém que reconheça o nosso valor. Não existe ninguém melhor para reconhecer o nosso valor do que o nosso Senhor Jesus. Não adianta a gente esperar o reconhecimento nas pessoas. Não adianta a gente esperar o reconhecimento do nosso valor nas coisas, no nosso trabalho, no nosso marido. Não adianta. Quem vai reconhecer o nosso valor sempre é Jesus, porque Ele não despreza o nosso valor. Ele não despreza aquilo que nós temos dentro da gente. E Ele é aquele que está e sempre estará do nosso lado para mostrar para a gente o quanto nós somos especiais e valiosas diante dEle. Ele está sempre a mostrar para a gente que a terceira coisa que a gente precisa, que o diamante, né, precisa e nós precisamos para nos transformarmos numa joia, é de alguém para nos lapidar. E Ele é expert nesse assunto, né? É Ele que vai aparar as nossas arestas, é Ele que vai olhar para aquilo que precisa de uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali, uma mexidinha, né, em cada coisa. Porque nós somos joias raras nas mãos do Senhor. A gente percebe no texto que teve um momento que a samaritana meio que quis fugir, né? Fugir do assunto, quis dar uma escapada do assunto, e aí ela começa, quando Jesus confronta onde está o marido dela, ela muda, começa a querer falar de religião, porque às vezes é mais fácil de falar de religião do que encarar os próprios pecados, não é? Mas Jesus traz ela de volta, mostrando para ela que nem convicção da religião dela ela tem. Às vezes a gente quer fugir, quer trazer outro papo, mas a gente não tem nem convicção naquilo que a gente está falando. Vocês já perceberam gente que tenta fazer os outros engolirem a sua fé, mas não tem firmeza, nem embasamento e nem testemunho para isso? Tem gente que às vezes quer ganhar a pessoa para Jesus no grito. Ou você vai... Eu quando aceitei Jesus, gente, eu aceitei Jesus com 17 anos, né? Então 17 anos com aquela sabedoria de 17 anos. Porque Jesus salva, mas o processo de santificação e crescimento é gradativo, né? E eu lembro quando eu chegava em casa, meu pai olhava assim para mim, eu chegava e meu pai... Eu morava em São Paulo e os meus pais em Limeira. E todo final de semana eu ia para Limeira. Aí eu chegava em casa, meu pai olhava para mim e falava: lá vem a pastora, chegou a pastora. E eu olhava para ele e falava assim para ele: você nem sabe que você está profetizando na minha vida. Acho que ele, até hoje ele não sabe do que eu estou falando, né? Você nem sabe que você está profetizando na minha vida. E se você não aceitar Jesus, você vai para os quintos dos infernos. Eu falava isso para ele, para o meu pai. E depois Deus falou assim para mim: Soraya, você não tem jeito. Não é assim que você vai ganhar ele para Jesus. E o meu pai até há pouco tempo, né, todo mundo se converteu lá em casa, minha mãe, minha irmã, meu irmão casou com uma filha de pastor da Assembleia de Deus, todo mundo uma bênção. E o meu pai, duro na queda, a pessoa mais amorosa, mais fofa. Todas as minhas amigas queriam meu pai para pai, porque ele é essa pessoa, ele é fofo. Sabe aquele pai fofo? É o meu. Mas para Jesus, ô coraçãozinho duro. Se ele tiver que arrancar a roupa dele e dar para alguém, ele dá. Mas para entender a mensagem da salvação, foi difícil. Aí um dia Deus me deu uma estratégia. Eu falei: preciso ganhar meu pai para Jesus. E eu preciso ganhar meu pai para Jesus em amor. Pronto, fui para Limeira. Inventei uma célula na casa da minha irmã. Falei: Mayra, a gente vai fazer uma célula aqui. Eu vou inventar um tema aqui e nós vamos fazer uma célula aqui.
convidamos um monte de gente da igreja dela, muita gente, a gente convidou assim umas 30 pessoas para a célula. Não foi nenhuma da igreja, nenhuma, das 30 que a gente convidou não foi nenhuma. Sabe quem estava? Só a nossa família. Eu, a minha irmã, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meu cunhado, só a família. Nós éramos 10 pessoas, só a família. Porque Deus tinha algo especial para fazer com a gente ali naquele lugar. E eu lembro que eu falei sobre comunhão naquele dia, falei sobre comunhão da igreja, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. E no final eu falei para o meu pai assim: pai, você conhece a Jesus? Aí ele: claro que eu conheço, ele é meu amigo. Falei: pai, não foi isso que eu perguntei. Né, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: amo. Pedro, tu me amas? Pedro não tinha entendido a pergunta. Eu falei: pai, você não entendeu o que eu te perguntei. Você conhece a Jesus a ponto de você falar com Ele e ter a certeza de que Ele te responde? Aí ele olhou para minha cara: eu converso com Ele, né? Aí eu falei: pai, você não entendeu a minha pergunta ainda. Pai, você quer entregar a sua vida para Jesus agora? Entregar o seu coração para Jesus agora e dizer para Ele: Jesus, toma conta de mim. Toma conta de tudo que eu sou. Aí ele: claro. Aí eu falei: então fecha o olho. Aí nós oramos e ele confessou a Jesus ali. E Deus me deu essa bênção de ter podido falar do amor de Jesus para ele. E é muito especial quando a gente é usado por Deus para trazer salvação para alguém, né? E Deus estava preparando a samaritana porque Ele sabia que ela tinha potencial para fazer isso. Jesus mostrou para ela que Ele estava quebrando com todos os dogmas, com todas as religiosidades daquela época, que eles não precisavam mais estar presos a templos, a lugares para poderem adorar a Deus. Até que Jesus fala lá, né, para ela, que o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus hoje está dizendo isso para a gente: eu estou aqui procurando mulheres que me adorem em espírito e em verdade. Deus está dizendo isso para cada uma de nós. Diz aí no seu lugar: me acha aqui, Jesus. Estou aqui, fala aí com Jesus. Estou aqui, Jesus, me acha. Estou aqui. Quero ser sua adoradora em espírito e em verdade. Quero viver uma plenitude de vida com o Senhor. Quero sentir a tua presença a ponto de me esvaziar de mim mesma, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. É bom que o caminho é longo de lá até aqui. Nós viemos conversando sobre tantas coisas. E eu falei para elas que a semana passada eu ministrei num encontro, onde chegou uma hora que a gente não conseguia mais saber quem é que estava fazendo o encontro, quem é que estava ministrando. A presença do Espírito Santo era tão grande ali naquele lugar, que enchia tanto o nosso coração, que nós ficamos todos iguais. Não tinha mais diferença de quem estava ministrando e de quem estava recebendo. Porque ali o Senhor encontrou verdadeiros adoradores que estavam adorando em espírito e em verdade. Que o Senhor ache aqui nessa noite as verdadeiras adoradoras dele, né? Aí só para falar um pouquinho do meu testemunho, aí eu vou pedir para os meninos se vocês conseguirem colocar a foto. Ao contrário da samaritana, que devia ser bonitona, né, gente? Não é uma mulher que já teve 5 maridos, ela devia ser bonitona, né? Devia ser simpática, devia ter um jeitão para falar, devia ser um aspecto físico legal, né? Eu, ao contrário dela, era totalmente contrário. Vocês conseguem? Ah, não, aí é o meu casamento, eu deixei a foto para vocês verem, né? Que eu casei assim, gente, com 60 quilos. Depois, eu acho que eu engoli, eu falo que eu não engoli um brejo, não, eu engoli não engoli o sapo, não, eu engoli o brejo todo. Aí eu fiquei desse tamanho. Olha, eu fui pesar, essa é a pastora Nádia, minha mãe espiritual, pastora lá da nossa igreja. Eu fui de 60 quilos para 120.
em 10 anos de casada. E aí, olha o tamanho do braço da pessoa, só Jesus, né? E aí, nessa época, a minha autoestima foi... Eu já fazia coisas para Deus, eu já era líder de célula, eu já ministrava, mas a minha autoestima era tão baixa, tão baixa, tão baixa, que eu achava assim, que eu era a última mulher do mundo. Só tem essa, acho que tem mais uma, não tem? Eu achava que eu era a mulher mais feia do planeta Terra e que eu não poderia fazer nada. E assim, gente, nunca diz para uma gordinha, ah, mas você tem um rosto tão bonito. Gente, dá vontade de matar quando a pessoa fala isso. Porque assim, a gente não consegue entrar numa loja e comprar nenhuma roupa e a pessoa vira e fala para você, mas você tem um rosto tão bonito. Eu lá quero saber de rosto, gente. Queria saber era do corpício de 60 quilos que eu tinha antes de casar, né? E isso para mim era um desafio muito grande, porque como eu me sentia muito inferior a todo mundo, por mais que Deus me dissesse que eu era capaz de fazer as coisas, eu achava que não. Eu liderava a célula, já era supervisora, já cuidava de um monte de gente, mas comigo mesmo faltava alguma coisa. E aí eu vou contar para vocês, porque eu vou botar vocês para orar também, eu boto todo mundo para orar por isso, então vocês não vai ser diferente. O meu maior sonho é ser mãe. Tem gente que quando é criança tem sonho de ser médica, tem sonho disso, daquilo. Eu tinha sonho de casar e ser mãe. E aí desse tamanho não dava para ser mãe, né? A minha ginecologista falava para mim, Soraya, desse tamanho você não vai engravidar, porque é muito risco. E aí ela me encorajou e eu fui e fiz a cirurgia bariátrica, né? Há 3 anos e meio mais ou menos eu resolvi acordar para a vida e dizer para Jesus assim, Jesus, vou dar uma mãozinha para o senhor para mudar um negócio aqui. Quero ser uma mulher possível também fisicamente, né? Eu já sou uma mulher física, falo pra caramba, tenho a boca até grande demais, que de vez em quando precisa cortar a língua. Essa é uma das coisas que precisam ser lapidadas, né? Eu acho que toda mulher tem isso, não tem, gente? Eu sou só eu, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Não sou só eu não, né, que tenho a língua grande. De vez em quando eu falo, meu Deus, não acredito que eu falei isso. Já foi, né? Mas aí a gente precisa voltar lá e falar, desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Mas aí eu resolvi dar uma ajudinha para Deus, aí fiz a cirurgia bariátrica. Tem alguém que fez cirurgia bariátrica aqui? Ninguém, a única louca aqui sou eu, né? Porque assim, gente, isso é coisa de gente maluco. É coisa de gente doida num grau assim de insanidade mental que já ultrapassou os limites. Porque assim, se eu imaginasse tudo que eu ia passar, acho que eu faria do mesmo jeito. Porque agora o negócio ficou bom. Mas assim, não é um passe de mágica. Por isso, se tem alguém que queira fazer cirurgia bariátrica, não converse comigo. Porque eu não sou uma boa orientadora para cirurgia bariátrica. Minha irmã fez agora há pouco tempo e ela falava assim, eu devia ter te escutado, porque é muito difícil. É muito difícil, mas passa. É outra tempestade que vem e passa, né? E passou na minha vida. E agora, eu estou tentando, né, realizar o maior sonho da minha vida, que é ser mãe. E aí eu vou botar vocês para orar por mim. Orem aí. Que a hora que eu estiver grávida, eu vou falar para vocês que eu estou grávida, né? E esse é o maior sonho da minha vida. Quantas mulheres não conseguem viver os sonhos de Deus porque elas têm a autoestima muito baixa? Hoje em dia, nós vivemos uma sociedade que facilmente a gente vai ficar com a autoestima baixa. Mas nós temos um Deus que nos leva lá nas alturas, leva a nossa autoestima lá em cima e mostra pra gente que por mais que a gente ache que a gente não é capaz disso ou daquilo, Ele nos capacita para as coisas. No meu sonho aqui tem a ciência, se não der certo pelas vias normais, tem a ciência que pode nos ajudar. Ele deu inteligência para os médicos. E aí, a gente precisa olhar para as nossas circunstâncias que tentam roubar os nossos sonhos e para o inimigo das nossas almas que é expert em dizer para a gente que a gente não vai conseguir, que não vai dar,
que você não consegue, e dizer para Ele: eu consigo, porque Jesus está comigo, e Ele vai comigo. Semana passada eu fiz uma trilha, gente, punk, sedentária do jeito que eu sou, eu fiz uma trilha. Olha se não é possível, olha se eu não sou uma mulher possível fisicamente. Sou, tenho que ser. E agora eu estou ficando impossível, porque agora eu quero fazer outras, né? Porque eu nunca imaginei que eu conseguisse fazer uma trilha. Eu me cansava. Meu marido fala que quando estacionava o carro no shopping ou no supermercado, eu ficava com um bico desse tamanho se ele não me parasse na porta para eu descer e fosse estacionar o carro. Agora, às vezes, ele fala para mim: quer descer aqui na porta? Eu: não, vou com você. Aí ele fala: ué, é porque agora eu posso fisicamente, agora eu sou possível fisicamente, consigo andar sem dificuldade, consigo fazer coisas que eu não fazia, consigo olhar para mim e dizer para mim: eu sou um diamante que estou sendo lapidado pelo Senhor. Não sou carvão, não sujo as mãos de ninguém, não sujo o coração de ninguém, não sujo nada. Tem algumas coisas que estão precisando de mais uma lapidaçãozinha, né? Já falei da minha língua, mas tem outras que eu olho e falo: não é que está com um brilho bonito essa parte da minha vida? Não é que essa parte da minha vida eu estou conseguindo, junto com Jesus, ficar brilhante, ficar transparente, a ponto das pessoas olharem e gostarem do que estão vendo? Isso é muito bom. E para a gente encerrar, que eu acho que eu já falei demais, eu vim aqui para dizer para vocês, mulheres, o que diz lá em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? Aí diz aí: estou aqui, Jesus. Gente, fala, estou aqui, Jesus. Cadê as mulheres virtuosas dessa igreja? E sabe o que ele responde para você? Que o seu valor muito excede ao de joias finas. Você é muito mais valiosa do que o que você pensa que você é. Isso é o que eu queria dizer para vocês. E por isso eu queria que vocês ficassem de pé. Vamos ficar de pé. Não sei se o pessoal vai me ajudar aqui no louvor. Ele vai botar lá? Queria que você colocasse a música para mim. Enquanto toca essa música, que vocês conhecem muito bem, que eu nem sabia que era quase um lema das mulheres daqui da PIB de Brasilândia. E eu nem sabia disso. Para vocês verem como Deus faz as coisas e fala com a gente do jeito que Ele quer. Revela para a gente aquilo que Ele quer revelar. Eu queria fazer 2 apelos aqui nessa noite para vocês. Primeiro, eu queria dizer para vocês que não tem como. Hoje Jesus te achou aqui nesse lugar. Mas não tem como você ser lapidada por Jesus se você não entregar para Ele o seu coração. Todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua mente, a sua família, tudo que você é. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, assim, dizendo para o Senhor: Senhor, estou aqui está a minha vida, eu quero hoje viver uma vida transformada na Tua presença. Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, levanta a sua mão, que eu queria orar por você. Tem alguém? E o segundo apelo que eu quero fazer, se tiver alguém que não aceitou Jesus ainda e quiser vir aqui na frente fazendo isso, vem junto com o segundo apelo, mas depois fala comigo que eu quero orar com você, tá? E o segundo apelo é para você que, como eu, muitas vezes ouviu a voz do inimigo dizendo para você que você não tem valor, dizendo para você que você não pode aquilo que Deus sonhou para você, que é demais, é grande demais. Eu não tenho capacidade para isso. Não, isso é muito, não dá para mim. Se tem alguém aqui nessa noite que já ouviu essa voz, como eu ouvi muitas vezes, de que eu não era capaz de fazer alguma coisa, queria chamar você aqui na frente para a gente orar juntas, para a gente entregar ao Senhor
e dizer para Ele: nós confiamos no Senhor, Pai, e hoje eu entrego para o Senhor os meus sonhos, eu entrego a minha família, eu entrego a minha vida. Vem para cá, vem para frente, vamos orar aqui juntas. Quando nós estamos juntas, nós somos mais fortes. Quando nós estamos perto, nós estamos mais fortes. Eu vou descer aqui para a gente orar junto. Se tiver mais alguém, vem aqui para frente para a gente orar junto, para a gente declarar para o Senhor: Pai, nessa noite eu entendi que eu tenho muito valor para o Senhor, que o Senhor quer transformar a minha vida, a ponto de fazer com que eu seja cada dia mais parecida com o Senhor, a ponto de fazer com que eu seja um instrumento do Senhor, como foi essa mulher que voltou lá, falou de Jesus e ganhou uma multidão de pessoas para Jesus. Eu quero declarar aqui nessa noite que muitas mães espirituais, mulheres mães de uma multidão, incontáveis de filhos espirituais, vão sair daqui dessa noite certas de que o Senhor entregará nas mãos de vocês, não só os sonhos, mas também os sonhos e os projetos que Ele tem para vocês, e que vocês nem sabem, que vocês nem imaginam. Um dia Deus disse para mim, através de uma pessoa, que eu estaria falando para centenas de pessoas, para milhares de pessoas. Eu nunca acreditei nisso. Eu achei que eu não tinha capacidade para isso. Eu nunca fui de falar em público. Estar aqui para mim é um grande desafio. Mas eu ouvi a voz desse Deus que diz para mim todos os dias que ainda que eu não tenha capacidade, é Ele quem me capacita. E que Ele faça isso na vida de vocês também. Se tiver mais alguém que queira vir aqui para frente, vem aqui para frente que nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, engrandecer o Teu nome nessa noite, Pai. Eu quero Te louvar, ó Deus, por essa igreja, ó Deus, que reconhece, ó Deus, a importância, ó Deus, de que nós sejamos mulheres saradas na Tua presença, transformadas, ó Deus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço pela vida da pastora Lina Silvana, Senhor, que tem sido, ó Deus, um referencial, ó Deus, para essas mulheres, ó Deus, que tem sido, ó Deus, aquela que tem conduzido esse rebanho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essas mulheres sejam cada vez mais, Senhor, parecidas contigo. Senhor, eu me incluo nisso, Senhor, eu quero ser cada vez mais parecida com o Senhor, Pai. Eu quero a Sua essência, Senhor, na minha vida, a ponto de transbordar, ó Deus, e as pessoas reconhecerem o Teu valor em mim, Senhor. Porque, Senhor, nós Te daremos toda a glória, Senhor, por isso. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, inundar as nossas vidas e transformar, ó Deus, a gente em mulheres que transformem outras mulheres, que transformem as suas casas, que transformem as suas famílias, que transformem esse país, ó Deus. Que as pessoas olhem para a gente com respeito, Senhor, com o respeito que o Senhor tem para nós. Que as pessoas olhem para a gente como Jesus olha, com um olhar de misericórdia. E que nós sejamos respeitadas e valorizadas por aquilo que nós somos em Ti, Pai. Eu quero Te louvar, ó Deus, Te agradecer por essa noite. E Te pedir, ó Deus, continua, Senhor, transformando as nossas vidas até que a gente seja igualzinho ao Senhor, Pai. Tua palavra diz que nós somos criadas à Tua imagem e semelhança, Senhor. Isso quer dizer que nós podemos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Faz isso em nós, Pai. E que nós saiamos daqui nessa noite, certas, ó Deus, do valor que nós temos para o Senhor, Pai. E de que cada dia mais o Senhor conta com cada uma de nós para a transformação desse mundo, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos e nós Te engrandecemos. E queremos dizer para o Senhor, Pai, nós Te amamos. Tu és a razão da nossa vida. Tu és o nosso bem maior, Senhor. Sem Ti nós nada somos, mas contigo nós somos mais do que vencedoras, Pai. E nós Te amamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.